sempre atrasada no rolê, não é mesmo? Meu nome é Jennifer e esse é o Portal Literário. Inaugurando como primeiro vídeo do canal, eu tenho a resenha do livro Morando com o Vampiro, da Diana Levine, da editora Intrínseca. E eu me sinto bem atrasada em resenhar esse livro. Eu não resenhei ele nem no meu Instagram, nem aqui no YouTube, então, como foi a primeira leitura do ano, eu decidi trazer ele para uma dessas duas redes. E eu sinto que todo mundo já leu, porque lançou ano passado, o ano passado estava se falando muito dele, e todos os lugares que eu via tinha alguém falando de Morando com o Vampiro. Eu só consegui ler ele agora em janeiro, foi a primeira leitura do ano, 4 estrelas, foi uma ótima leitura, muito divertida. E eu vou aproveitar também que vai lançar o segundo volume, que não é uma continuação, assim, entre aspas, não é sobre o mesmo casal. Parece que é sobre o melhor amigo do personagem principal, o Reginaldo. E segue aqui no mesmo universo, mas eu acho que são histórias diferentes. Morando com o Vampiro, a gente tem a Cassie, que é uma artista um tanto quanto falida, que precisa urgentemente achar um novo apartamento para morar. E ela acha um anúncio muito duvidoso, por dizer assim, em uma área muito boa com preço muito baixo. E apesar dela achar esse anúncio esquisito, meio caso de Cidade Alerta, ela vai, porque ela tá desesperada, e ela encontra como o anunciante um homem, assim, que pareceu que saiu de um romance da Jane Austen. Uma vibe Lorde e afins. Foi isso que ela encontrou. Ela encontrou o esquisitão Frederick J. Fitzwilliams, o nome do querido. Ele é um vampiro que passou os últimos 100 anos num sono profundo por conta de um acidente que aconteceu com ele. Então ele acorda, ele tá um pouco perdido nessa nova realidade e ele acabou anunciando esse apartamento pra morar com uma humana pra ver se ele consegue pegar algumas coisas ali da nova realidade em que ele acordou e consegue se enturmar. Eu achei uma leitura extremamente divertida, você tem várias referências da cultura pop, você tem referências de doramas, da Taylor Swift, de Buffy, a Caça a Vampiros. É uma história muito engraçadinha. A autora em si, o livro em si, ele não se leva a sério. Você não vai ler isso daqui se levando a sério. Você vai ler falando, eu quero um romance divertidinho pra passar uma tarde e que tenha vampiros. É isso que você vai fazer. A autora, ela trouxe um vampiro muito simples. Não tem aprofundamentos no reino de vampiros, na sociedade vampírica, não tem grandes coisas assim. É só um vampiro que acordou no século errado e precisa se encaixar. Eles têm uma atração que fica muito evidente, só que a gente não vê essa atração se desenvolvendo de forma rápida, apesar de ser um livro curto, ele tem 300 páginas certinhas, porque a personagem principal ela tem uma autoestima um pouco baixa, entendeu? Tanto em relação à sua aparência, quanto em relação às suas habilidades artísticas. Ela acha que ela não é boa o suficiente, ela acha que ela é um fracasso. Então ela não acha que um homem como o Sr. Williams Fitzwilliams, não consigo pronunciar o nome desse homem. Sr. Fitzwilliams, ele vai se interessar por ela. E ao mesmo tempo ele tá com o pé atrás porque ele acordou agora. Ele passou 100 anos dormindo, ele não sabe mais as condutas da sociedade, então ele tá um pouco confuso. As pessoas hoje em dia postam foto da comida e ele não entende qual é a necessidade disso. Então o romance dele acontece de uma maneira gradual, mas ao mesmo tempo devagar, por conta das inseguranças da personagem principal e do fato de que o querido acabou de acordar. Ele, calma lá, ele precisa se estabilizar para ele começar a dar em cima da mulher que ele quer, entendeu? A gente tem várias trocas de mensagem entre esse livro, o que chama muita atenção, porque eu sei que Teto para Dois também tem isso, que é o fato dela trabalhar de dia e dormir à noite, e ele dormir de dia e sair à noite. Então eles vivem trocando bilhetinhos, com desenhinhos, com piadinhas, e a gente tem acesso a esses bilhetes, essas cartas que ele escreve. Ele é tipo...
Eu peguei a referência de Diário de Vampiro, porque o homem ele tem um diário pra ele escrever, o próprio diário de vampiro dele. A cena em que ela descobre que ele é um vampiro, pra mim foi uma das melhores, porque eu só conseguia pensar em Crepúsculo a todo e qualquer momento. Pareceu muito cômica, pareceu um Crepúsculo um pouco mais cômico. Eu acho que eu não dei 5 estrelas porque eu esperava um pouco mais de emoção, de aventura, por ser um livro de fantasia com romance. Mas ele é bem levezinho, ele é bem engraçadinho. A trama, o drama que a gente tem, mais pro final do livro, é resolvido de uma forma extremamente hilária. Assim, que você fica... Como? Por quê? Mas faz todo sentido. Mas eu esperava que fosse um pouco mais denso, entendeu? Uns vampiros um pouco mais desenvolvidos, com romance um pouco mais desenvolvido. Mas não foi, mas mesmo assim foi muito bom. Eu demorei um pouco pra ler, apesar de eu ter falado que foi uma leitura bem rápida, porque eu não estava com tempo pra estar pegando ele. Mas assim, se você sentar numa tarde chuvosa, como eu estou gravando hoje, você lê ele em um dia. Então, foi isso que eu achei. Me contem nos comentários se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler e se vocês vão querer a resenha do próximo livro da autora, que é Namorando o Vampiro, que tá na pré-venda. Eu estou me coçando pra comprar, mas eu não vou comprar na pré-venda porque eu tenho outras 300 coisas pra ler. E aí se eu comprar eu vou pular na frente, né? Mas provavelmente eu apareço aqui mostrando ele e pagando com a língua, não é mesmo? Então é isso, gente.